Fala, terceirão! Olha, hoje o assunto é bacana, tá? Divisão de um polinômio por um monômio do tipo ax mais b. Na verdade, o assunto de hoje é o teorema do resto. Muito importante, hein? Se liga, dúvidas, pergunte, tá? Dá uma olhada aí no que está acontecendo na aula. Divisão de polinômio por um binômio da forma ax mais b. Bom, a gente já viu, vou pegar aqui o nosso programa aqui, a gente já viu o que é um polinômio, o grau do polinômio, valor numérico, tal, operações com polinômio, soma, multiplicação, etc. Na semana passada nós vimos divisão de polinômios, vimos aquele método da chave, né? Aquele método em que a gente pega o polinômio assim, pega o polinômio p de x, né? Escreve ele inteiro aqui e divide pelo divisor, né? Que no caso aqui, ó, divisão do polinômio por um binômio. Então, o divisor é esse binômio, ax mais b. Aí a gente achava aqui o quê? Um quociente de x e isso dava um resto de x, correto? Então tá, tem mais uma coisa muito importante. Aí nós tínhamos aqui o grau do polinômio, tá? O grau do polinômio grau do p de x, grau do polinômio p de x, tá? Que era igual ao grau do divisor do d de x mais o grau do quociente de x, certo? Então, o grau desse mais o grau desse dava o grau desse aqui, certo? E o grau do resto, era menor do que o grau do divisor. Tá? O grau do resto era menor do que esse aqui. Tá? Por exemplo, se o divisor fosse do quinto grau, o grau do resto poderia ser do quarto, do terceiro, do segundo, do primeiro e poderia ser até uma constante. Certo? Porque o grau do resto ele é menor do que o grau desse aqui. Ele não pode ser igual e não pode ser maior, ele tem que ser menor. Pode ser um grau a menos, mas pode ser mais graus a menos. Mas esse divisor aqui, ó, é do primeiro grau. Então, esse resto aqui, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser uma constante. Ponto. Porque esse aqui é do primeiro grau. Então, esse aqui tem que ser do grau zero, ou constante. Certo? Então, esse aqui é constante. Né? Quando eu falo do grau zero ou constante, na verdade eu estou falando a mesma coisa. O grau zero, né? Porque esse aqui é do primeiro grau, então esse aqui é grau zero. E o grau zero é uma constante, tá bom? Então, quando eu pego um polinômio e divido por esse binômio, o resto tem que ser uma constante, certo? E o que eu vou anunciar aqui agora é o teorema do resto. É o teorema do resto. O teorema do resto, tá? Ele vai dizer o quê? Mas antes de eu dizer o que o teorema do resto vai dizer, primeiro de tudo, né? Além dos graus estarem relacionados, o grau desse mais o grau desse dá o grau desse, e o grau desse ser menor do que o grau do divisor, essas quatro coisas estão relacionadas da seguinte forma, ó. O polinômio p de x vai ser o divisor ax mais b vezes o quociente, que é de x, mais o resto. E o resto eu não vou colocar r de x, por quê? Porque o resto é constante, então só o resto. Beleza? Tá. O teorema do resto diz o seguinte, que o resto do polinômio, o resto da divisão desse polinômio por isso aqui, vai ser o polinômio p, o valor numérico do polinômio p de x, quando x for a raiz do divisor. Desse divisor, não é de qualquer divisor. É desse divisor. Tá? Então, qual que é a raiz de ax mais b? Qual que é a raiz de ax mais b?
Para eu descobrir a raiz de ax mais b, o que eu faço? Eu igualo a zero. E daí eu faço ax é igual a menos b, então x vai ser o quê? Menos b sobre a. Então, quando eu colocar no lugar do x menos b sobre a, isso aqui vai dar zero, certo? Ó, essa expressão vai dar zero, quando eu colocar no lugar do x menos b sobre a. É ou não é? Então, lembra que esse polinômio p de x, ele é idêntico ao divisor vezes o quociente mais o resto. O resto ela é uma constante nesse caso aqui, certo? Então, se eu colocar no lugar do x dessa identidade, desse polinômio idêntico a isso aqui, se eu colocar no lugar do x o menos b sobre a, vai valer. Por quê? Porque a gente viu o seguinte, que quando um polinômio a de x é idêntico a um polinômio b de x, ele vai ser idêntico para qualquer x que eu colocar aqui. No caso aqui eu coloquei um alfa. Quando eu colocar o alfa aqui, isso daqui vai ser igual. Qualquer que seja o alfa, porque eles são idênticos. E o polinômio p de x, ele vai ser o divisor vezes o quociente mais o resto. É idêntico. Então, se ele é idêntico, quando eu colocar o x igual a menos b sobre a aqui, vai ficar o quê? P de menos b sobre a vai ser igual ao a vezes menos b sobre a mais b vezes o Q de menos b sobre a mais o resto. Certo? Só que, peraí. Eu acabei de falar que o menos b sobre a, o que ele é do ax mais b? Ele não é raiz? Ele é raiz. Quando ele é raiz, e eu ponho no lugar do x o menos b sobre a, isso aqui vai dar o quê? Zero. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar zero, né? Porque corto a, vai dar menos b mais b dá zero. Zero. E zero vezes qualquer coisa? Zero. Então, o valor numérico do polinômio, sendo no lugar do x eu coloco a raiz do divisor, isso daqui vai ser o resto. Tá? Nesse divisor que é um binômio. Esse é o teorema do resto. Quando eu pego um polinômio dividido por um binômio, o valor numérico do polinômio com o x igual à raiz do binômio, isso vai ser igual ao resto. É isso que o teorema do resto diz. Tá? Nossa, professor, calma aí. Ficou meio difícil aí. Eu fiquei com dúvida. Ó, vamos explicar aqui. Você vai ver o que é. Tá? Calcule o resto da divisão de a de x, que é 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 4, por b de x em cada um dos casos. Tá? Então, ele quer saber só o resto. Ó. Calcule o resto. Só o resto que ele quer saber. Então, eu vou usar o teorema do resto. Tá? O teorema do resto diz o seguinte, que a de x, tá, vai ser igual ao b de x vezes o q de x mais o resto. Como b de x em todos os três casos aqui são um binômio do primeiro grau, certo? São todos do primeiro grau, tá? Então, o resto vai ser uma constante. Vai ser uma constante, certo? Então, como isso daqui ó, é idêntico, né? O a de x é idêntico a essa multiplicação mais esse r, então, qualquer x que eu colocar aqui vai tornar isso idêntico, certo? Então, vamos chamar não, vou fazer aqui, ó. Vamos chamar de nada. Vamos chamar aqui, ó. R é raiz de b de x. Então, quando eu colocar o r aqui, b de x vai ser zero, porque o r é raiz. Isso aqui vai dar zero. Zero vezes qualquer coisa, zero. Então, está dizendo assim que o a de r vai ser igual a
B de R vezes Q de R mais o resto. Só que B de R é 0 e 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, A de R, eu estava X aqui, não, R, né? A de R vai ser igual ao resto. Então, qual que é a raiz disso aqui? Eu faço x mais 2 igual a 0. Então, vai ficar aqui x é igual a menos 2. Então, o resto vai ser o quê? Vai ser o A de menos 2. Porque a raiz desse daqui é menos 2. Então, o resto da divisão desse polinômio por essa expressão vai ser o A de menos 2. Vai ser essa expressão quando o x for menos 2. Isso daqui vai dar o quê? 2 vezes menos 2 ao cubo, mais 3 vezes menos 2 ao quadrado, menos 4. Isso aqui dá menos 8 vezes 2, menos 16. Vou escrever aqui, menos 16. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, mais 12. E menos 4. Então, menos 16 com menos 4, menos 20. Menos 20 mais 12. Então, o resto será o quê? Menos 8. Desse daqui. Vou fazer de novo. Qual é a raiz desse aqui? Então, eu faço 2x menos 3 igual a 0. Aí, eu vou fazer 2x igual a 3. X igual a 3 meios. Então, o resto aqui vai ser igual a A de 3 meios. Eu ponho no lugar do x 3 meios. Isso daqui vai ser o quê? 2 vezes 3 meios ao cubo, mais 3 vezes 3 meios ao quadrado, menos 4. Certo? Bom, aqui é 2 ao cubo, ou seja, é 8. Né? Que simplificado com esse 2 aqui vai dar 4. 3 ao cubo, 27. Então, isso aqui vai ficar 27 quartos, né? 27 vezes 2 sobre 8. Corto 2 com 8 dá 4. 27 quartos mais 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 27. 2 ao quadrado, 4. Mais 27 quartos, menos 4. 4 é a mesma coisa que 16 quartos. Né? 16 quartos. Então, 27 mais 27 dá 54. 54 menos 16 vai dar 54 menos 14 dá 40 menos 2, 38 quartos. Esse é o resto da divisão. Tá? Agora, mais uma vez. Eu vou dividir aquilo lá por isso daqui, ó. Certo? Então, qual que é a raiz disso daqui? Eu pego o binômio igual a 0. Na verdade, o x, né? X igual a 0. Não, então a raiz é 0. É 0. Então, o resto da divisão daquele a de x por esse b de x vai ser o quê? Vai ser o a de 0. E o a de 0 vai ser o quê? 2 vezes 0 ao cubo mais 3 vezes 0 ao quadrado menos 4. 0 ao quadrado dá 0, vezes 3, 0. 0 ao cubo, 0, vezes 2, 0. 0 mais 0, menos 4, menos 4. Esse é o resto. Entenderam? Esse é o teorema do resto. O teorema do resto diz o quê? Que o polinômio dividido por um binômio, né, do tipo ax mais b, o resto da divisão desse polinômio por esse binômio vai ser igual ao polinômio, o valor numérico do polinômio, com o x igual à raiz do divisor. Tá? Ó, essa é a raiz do divisor. Então, eu pego o polinômio, ponho no polinômio a raiz do divisor
e isso vai ser igual ao resto. Certo? E foi o que eu fiz aqui. Qual que é a raiz desse aqui? Menos 2. Então eu peguei o polinômio A e coloquei no lugar do x menos 2. Calculei, esse é o resto. Qual que é o divisor? 2x menos 3 igual a 0. Qual que é a raiz do divisor? 3 meios. Então o resto desse polinômio a de x por esse divisor vai ser o quê? Vai ser o polinômio com o x igual a raiz desse divisor, 3 meios. Então, é o valor numérico do polinômio com o x igual à raiz do divisor. Aí eu fiz as contas, cheguei em 38 quartos. Certo? E aqui é a mesma coisa. Só que esse divisor aqui, interessante que esse divisor é só x, né? Se eu pegar esse polinômio aqui, ó, e dividir por x, ele vai ficar assim, ó. 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 4. E dividir ele todinho por x, eu vou dividir esse por x, vai ficar o quê? 2x ao quadrado. Né? Dividir 2x ao cubo por x, 2x ao quadrado. 3x ao quadrado por x dá o quê? 3x. E menos 4 por x não dá, fica menos 4 sobre x. Tá aqui, ó. Esse é o resto. Entendeu? Esse é o resto. É aquilo que eu não consigo dividir. Esse é o resto. Tá? Só que é claro que pelo teorema do resto fica muito mais fácil. É só eu pegar o polinômio, que é o dividendo, eu pegar o dividendo e colocar no lugar do x do dividendo a raiz do divisor. A raiz desse divisor é zero, porque quando o x for zero é zero. Então eu ponho na raiz eu ponho no x do dividendo a raiz do divisor. E esse vai ser o resto. Certo? Bom, vamos ver mais um outro exemplo aqui. Então veja esse exemplo. Achar A para que o resto da divisão de P de x, que é isso aqui, ó, x ao quadrado mais ax menos 3, por 2x menos 1, seja 8. Então veja. Ele está dizendo que eu vou pegar x ao quadrado mais ax menos 3 e vou dividir por 2x menos 1. Isso daqui vai dar um polinômio do primeiro grau, né? Porque é primeiro grau, esse aqui é segundo, segundo dividido pelo primeiro dá o primeiro. Então vai dar alguma coisa tipo assim, ó. Kx mais j. Certo? E o resto vai ser um número, vai ser uma constante. Por quê? Porque o grau do divisor é primeiro grau. Então, o grau do resto vai ter que ser menor do que o grau do divisor. Como o grau é do primeiro, como o divisor é do primeiro grau, o resto então vai ser do quê? Do 0 grau, ou vai ser o quê? Uma constante. O resto vai ser uma constante, tá? Então veja, x ao quadrado mais ax menos 3 vai ser o quê? Vai ser 2x menos 1 vezes kx mais j mais o resto. É isso, né, que a gente sabe numa divisão de polinômios, que esse vezes esse mais o resto tem que dar o polinômio. O dividendo vai ser o divisor vezes o quociente mais o resto. Certo? É o que a gente faz com números, correto? Só que como é que eu vou descobrir esse resto? Na verdade, ele diz, ó, o resto tem que ser 8. O resto tem que ser 8. Ele quer saber o valor do A para que o resto seja 8. Qual que tem que ser esse valor de A? O resto tem que ser 8. Então, veja só, vou reescrever aqui, ó. X ao quadrado mais ax menos 3 vai ser 2x menos 1 vezes o quociente, que eu não faço a mínima ideia qual que é o quociente. A única coisa que eu sei desse quociente é que ele é do primeiro grau. Ele vai ser alguma coisa k vezes x mais um outro número j. Estou chamando de j. Mais o resto, só que o resto é 8. Como é que eu vou saber quanto que tem que ser o A se eu não sei quem é o j, quem que é o k, quem é o j? Eu não preciso. Basta eu descobrir o valor de x que faz isso tudo ser zero. Qual é o valor de x que faz isso tudo ser zero?
Aí você fala, mas eu não sei o K nem o J. Não pensa nesse. Pensa nesse. Qual é o valor de x que eu ponho aqui que faz isso aqui ser zero? Porque daí vai ficar zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. E em todo lugar dessa equação que tiver o x, eu vou colocar o mesmo x que eu colocar aqui. E é assim que eu vou descobrir o A. Esse é o teorema do resto. Então, o que eu faço? Eu pego o divisor, que é 2x menos 1, igual a zero. Aí vai ficar 2x igual a 1. Então, x é igual a 1 sobre 2. Pronto? Eu ponho esse x lá. Então, vai ficar assim, ó. 1 sobre 2 ao quadrado, mais a vezes meio da a sobre 2, menos 3. Isso vai ser igual a quê? 2 vezes meio, 1. 1 menos 1, 0. Tá vendo? 2 vezes meio menos 1. Vezes isso daqui que eu não sei quanto é. Kx mais j mais 8, né? Mais 8. O 8 ali, ó. Tá? Coloquei muito em cima isso aqui. Mais 8 aqui, ó. Certo? Então isso aqui vai ficar meio ao quadrado, vai dar o quê? 1/4. Tá? Menos 3. Só que o que é 3? Né? O que é esse 3 aqui? 3 é 3 vezes 4 sobre 4. Que eu quero subtrair, né? Mais a sobre 2 vai ser o quê? 2 simplifica com 2 dá 1. 1 menos 1, 0. 0 vezes qualquer coisa, 0. Mais 8. Pronto, tá aí, ó. Só fiquei com um A como incógnita. Entendeu? É isso que diz o teorema do resto. É isso que diz o teorema do resto. O resto vai ser o polinômio, tá? O resto vai ser o valor numérico do polinômio, que é o dividendo, com o x, que é raiz do divisor. Certo? É isso que diz o teorema do resto. Então vai ficar o quê? Vai ficar assim, ó. A sobre 2 igual a 8. E aqui vai dar o quê? 12. 12 sobre 4. 1 menos 12 sobre 4 dá menos 11 sobre 4. Que eu jogo para cá, fica mais 11 sobre 4. Certo? Novamente, vou tirar o mínimo múltiplo comum. Na verdade, vou fazer assim, eu vou multiplicar toda a equação por 4. 4 vezes tudo. Então, 4a sobre 2, 2a. 4 vezes 8, 32. E 4 vezes 11 quartos, corto 4 com 4, fica 11. Então, vai ficar aqui o A é igual a 32 mais 11, 43 sobre 2. Aqui. É esse o valor de A, para que o resto seja 8. Certo? É assim que a gente faz. Esse é o teorema do resto. Tá? Esse é o teorema do resto. Quando eu pego um polinômio e divido por um binômio, o resto, né, o binômio do primeiro grau, o resto vai ser o polinômio, tá? Vai ser o polinômio, o valor numérico do polinômio com o x igual à raiz do divisor. Tá, ó. Essa é a raiz do divisor. O divisor é aqui, ó, 2x menos 1 igual a 0 e acho a raiz do divisor. Pego essa raiz e ponho no polinômio, ó. Pus no polinômio. Isso vai ser igual ao resto. Ah, mas isso aqui 1 menos 1 deu 0, 0 vezes qualquer coisa, 0. Tá vendo? Desaparece. Isso aqui desaparece tudo. Então ficou o valor numérico do polinômio com o x igual à raiz do divisor, vai ser igual ao resto. Aí pronto, igual. Beleza? Beleza? Você ficou com alguma dúvida? Vai aqui nos comentários, tá? De qualquer forma, vai aqui na descrição do vídeo, veja lá a lista de exercício, vai no Google Drive, pega a lista de exercício e faça ali os exercícios da sessão ali. Os exercícios que você vai fazer, que trata disso aqui, são os exercícios que começam com MFUNA, PL6, né? PL6, tá? Esses exercícios tratam do teorema do resto. E mais exercícios amanhã, mais informação amanhã, que é o
Teorema de D'Alembert. Amanhã a gente vai ver o Teorema de D'Alembert, que é a próxima aula aqui. Tá bom? Curta o vídeo, compartilhe, estude, pergunte, tá? Chame mais gente para o canal. As aulas estão aqui, qualquer dúvida, para ver as aulas anteriores, etc. As aulas estão aqui. Tá bom? Vamos que vamos e até amanhã.